bem-vindo ao Scroizer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a 7ª temporada de Elite. A série estreou na Netflix nesta sexta-feira, dia 20, e esse vídeo aqui vai ser um vídeo com spoilers. Eu já fiz primeiras impressões, né, que eu tinha assistido aos 3 primeiros. Vamos ver o que mudou, né, naquele vídeo com o contexto geral da série, mas já adianto aqui pra vocês, foi difícil terminar, apesar de ter tido um final que deu uma sensação que a série até foi bem, mas aí a gente vai discutir todos os detalhes aqui e o porquê disso, enfim. Mas lógico, não deixa de se inscrever antes aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui nessa temporada, né, a gente tem o retorno do Omar, que tá lidando aí com as questões da perda do Samuel lá na 5ª temporada, mas ele vai precisar lidar, né, com essas consequências retornando ali em Las Encinas. Tá certo que foi uma escolha dele, né, já vamos chegar em características do Omar, mas ele se depara com uma situação no colégio que todos estão lutando com as suas batalhas internas. Em paralelo a isso, a gente acompanha a rivalidade entre a família da Isadora e do Didac, que acaba trazendo algumas complicações pro relacionamento deles, e também toda a relação ali do Raul com a Sarah, que acaba envolvendo a Chloe no final das contas, e trazendo também, né, o mistério da nossa temporada, além de toda a investigação, mas também uma nova morte, como a morte do Raul ali no final da 7ª temporada. Pra gente começar a falar sobre Elite, especificamente sobre essa 7ª temporada, acho que é válido comentar que a gente já tem confirmada a 8ª temporada, que inclusive é a última da série. Assim, gente, eu particularmente acho que Elite já deveria ter terminado muito antes, ou que eles deveriam ter trazido aquela questão, né, que eu venho falando há anos aqui no canal, de um elenco de gerações, não essencialmente que os personagens fossem mudando de forma transicional, né, como se a história da primeira temporada ainda tivesse reflexos ali, né, do que a gente acompanha até hoje, ter sido realmente uma história do zero, porque aí, gente, eles poderiam ter feito inúmeras temporadas bem mais consistentes, até porque pra mim um dos problemas mais graves aqui da 7ª temporada é a inconsistência que eles trabalham nos personagens, na evolução deles e também na história, né. Eu sei que Elite já fez isso anteriormente, mas eu acho que essa temporada eles simplesmente assim, ó, não quiseram resolver absolutamente nada do que tinha ficado em aberto. Uma das coisas que eu já tinha comentado no meu vídeo de primeiras impressões é que a 6ª temporada, ela já vinha com alguns erros que muito provavelmente a 7ª sentiria, porque enquanto a gente estava vendo a 6ª temporada, a 7ª já estava sendo gravada, então eles não teriam, por exemplo, um feedback do público ou das críticas de uma forma geral, eles só estavam ali fazendo a série realmente, e não que isso seja extremamente importante, mas pelo menos eu acho que traria um direcionamento um pouquinho melhor para o que o público tá querendo ver de Elite. E como eu já tinha comentado, de fato essa 7ª temporada ela sentiu, e uma das coisas é justamente como eles deixaram em aberto simplesmente todas as pontas soltas, porque se a gente for observar bem individualmente o arco desses personagens, primeiro que eles eram muito inconsistentes. Gente, esse arco de Ivan, Omar e Joel foi um negócio extremamente confuso, ninguém realmente sabia o que estava querendo ali, era nitidamente um arco feito para criar conflito naquela história, mas que não eram conflitos muito genuínos realmente. E eu falo isso pela inconsistência mesmo de tipo, quando o Omar fala pro Joel que ele poderia ficar com o Ivan, e aí ele fala, realmente, vou lá, e aí depois o Ivan conversa com o Joel e fala, ah, mas você não me ama, você gosta do Omar, e aí quando o Joel tá com o Omar, ele fala, ai, eu não sei o que eu quero da vida. É um arco extremamente confuso. Eu acho até legal que o Dalamar lá, que é o roommate deles, tenha falado depois pro Joel, olha, eu acho que você tem que ter aí a sua vida, independente dos homens que se envolveram na sua vida, de fato, né, porque a gente vê que isso é algo que consome muito do personagem, e eu sinto que no final eles deixaram o que o Ivan sentia pelo Patrick. Ah, isso mesmo, eu acho que eles até tiveram uma consistência ali de desenvolvimento da história, teve até o momento dele deletar ali a mensagem que ele ficava ouvindo e tudo mais, mas muitas das incertezas dele também estavam no entorno do fato do atropelamento dele, e isso foi algo que não foi desenvolvido. Gente, quando a gente pensa nas pontas soltas da 6ª temporada, a parte do atropelamento nunca veio à tona, isso refletiu na relação do Ivan com o Patrick, isso refletiu na Sarah e no Raul, não teve desenvolvimento algum, ele só usou de ameaça em determinado momento, mas assim,
ficou elas por elas também. A questão também da Isadora, o que ela tava passando, também tem um momento pontual na série, e aí a série simplesmente quer esquecer disso. Eles não desenvolvem como isso pode ter modificado a personagem. Eu acho que, assim, Elite tem boas ideias do que eles querem trabalhar, mas eles não conseguem se aprofundar de forma alguma, porque claramente a gente tá vendo, gente, um monte de velho na produção e parece que eles não têm noção sobre esse universo, sabe? Parece que eles pegaram coisas que funcionaram ali no passado e eles tentam reproduzir de novo e não funciona. E também, né, com toda a relação sexual excessiva. Eu tinha falado no meu vídeo de primeiras impressões que eu senti mais condensado, e de fato eu senti. A gente ainda assim tem muitas cenas de sexo aí ao longo da 7ª temporada, mas são cenas que eu sinto que elas também são mais indiretas, sabe? Então eu senti que não foi algo que ficou ali apurrinhando o público. Eram cenas que acabavam sendo fluídas, mas em alguns momentos essa temporada me passou um quê de fetichista, principalmente relacionado ao arco da Chloe. Eu entendo o que eles quiseram construir sobre como ela descontava o ódio que ela tinha nela mesma, ou que ela tinha com relação à mãe dela, de como a mãe tratava ali as relações dela, e então ela tinha essa questão mais punitiva. Mas eu acho que faria sentido, por exemplo, ser punitivo ali no sexo, não essencialmente dela mesma vazar os vídeos, sabe? Eu achei assim que não faz sentido algum, ainda mais vindo de uma personagem mulher, sabe? E eu senti, gente, que essa 7ª temporada ela teve tantas coisas erradas, como, por exemplo, o 4º episódio. Gente, é uma questão sensível, mas principalmente quando a gente tá falando de Elite. Ao longo aí da história dessas 7 temporadas de Elite, a gente nunca teve personagens negros em destaque. E aí, quando entrou a Rocio, todo mundo ficou mais empolgado, achou interessante incluírem uma personagem negra no elenco, e aí, quando ela veio ali na 6ª temporada, ela simplesmente não foi desenvolvida. E aí, nessa temporada, eles acabam desenvolvendo um pouco mais ela, trazendo um background com a mãe. Só que, gente, o 4º episódio é tão absurdo, porque eles vêm, né, com essa escola intercambista aí da África do Sul, que eu entendo que veio na ideia de trazer um crossover com Sangue e Água, trazendo a Fix, mas a forma que eles desenvolveram isso não foi das melhores. E aí tem toda aquela questão da Isadora falar, vamos mostrar pra eles aqui como é fazer uma festa. E aí a menina fala assim, não, a gente vai mostrar a festa pra vocês. E aí, quando chega na festa, estão as duas em posição de destaque. Tudo bem, a Isadora, ela é dona ali do local, mas fica ela e a menina de DJ. E aí tem um diálogo que eles falam, mas isso não seria apropriação cultural? A gente tá vestido assim? E ela fala, não, porque a festa é nossa, a gente escolheu o dress code. E aí você vai ver que os problemas são todos no entorno dos personagens brancos. E ainda é um episódio que traz ali a mãe da Rocio como uma juíza corrupta. E aí, assim, beleza, você pode até falar, mas todos os pais, todos os familiares aí são corruptos e tudo mais. Mas pensa no contexto geral, sabe? A festa, pra mim, trazer essa personagem falando, não é apropriação cultural porque a gente tá fazendo, me pareceu como se fosse um pedido de desculpas, um dá licença aqui, pra eles poderem utilizar ali estampas africanas, sendo que eles não trazem nenhum contexto cultural de fato, além, lógico, das estampas, mas o contexto do episódio, sabe? Não é nada focado. E pra complementar, a personagem ela sai no meio da própria festa, fala que tem a ver porque ela tem o voo cedo, mas basicamente eles só usaram a personagem pra ter uma desculpa de trazer essa temática e teoricamente não ser uma apropriação cultural. E eu acho muito louco toda essa relação racial que Elite tem, porque quando eles trouxeram uma personagem como a Nadia, eles desenvolveram bem ela, eles trouxeram uma importância ali no jihad que ela usava, e assim, gente, é só trazer uma personagem em destaque, com uma história normal, sabe? E eu acho que é muito válido, gente, a gente discutir essas questões de representatividade, principalmente quando elas são algo forçado. A própria Rocio, a gente vê que ela em si não é exatamente desenvolvida. Eles trazem esse contexto da mãe. Não, e assim, de todos os crimes, eles colocam dela o pior, né? Que era o tráfico ali de bebê, gente, surreal. Ainda mais quando eles trazem uma temporada que existe ali uma discussão, que eles falam sobre estar num cargo de poder, que já é mais difícil, e conseguir fazer mudanças reais por estar nesses cargos. Então, assim, eu achei extremamente bizarro a construção desse 4º episódio. E aí você vai ver, né, o roteiro é escrito por quem?
um homem branco carecão lá, que inclusive é um dos criadores da série, que é o Jaime Vaca. Eu fiquei bastante indignada, sendo bem sincera, com esse quarto episódio, e eu acho que piorou mais ainda quando veio o quinto episódio com a pira da Carme com o Ivan. Assim, gente, bizarro. Bizarro. Tipo, se Elite chegou em níveis absurdos, principalmente com relações sexuais aí no geral, aqui passou de um limite que não tem explicação. Por isso que eu falo também que beira o fetichismo, assim, da coisa, sabe? Eu acho que todos os personagens, sim, têm defeitos, eles trabalham isso, mas eu acho que tem coisas que tem um limite. O episódio até ali, né, quando o Ivan vê ali a foto, eles podiam ter desenvolvido isso de uma forma diferente. E sem falar também que uma das coisas que eu tinha falado já no meu vídeo sem spoilers dos 3 primeiros episódios, é que essa série, essa temporada, tem uns erros de continuismo, assim, bizarros. E aí eu vou dar 2 exemplos. O primeiro tá logo no primeiro episódio, que a gente vê ali a Carmen, né, falando assim: ai, eu amo o gelo da Espanha. E aí depois, na cena logo sequencial, eles estão sentados no sofá e ela tá assim, o gelo da Espanha. Sendo que eles poderiam ter feito uma movimentação ali de cena, deles na janela, e aí depois indo ali pro sofá, sabe? São cenas que elas são consecutivas, elas não precisam desse teleporte, assim, eles conseguem trabalhar um pouco melhor. E outro estranhamento que também veio com relação à corte foi no momento que a Chloe descobre o que aconteceu ali com a Carmen e o Ivan, porque ela tá ouvindo, e aí ela vai pro quarto, e aí a cena seguinte, do nada ela apareceu na boate, e o único continuismo é que você vê o Ivan com a mesma roupa que ele foi ali na porta, sabe? Não tem uma construção, tipo, dela ficando puta e aí pegando uma roupa pra demonstrar que ela tinha saído, sabe? São cortes abruptos ali que eles não dão senso narrativo. Assim, você consegue compreender que ela ficou puta e quis sair? Consegue, mas ainda assim dá um senso de corte narrativo bizarro, e isso acontece em vários momentos da temporada, e isso acontece também com esse continuismo das histórias que ficaram em aberto, porque elas simplesmente não continuam, os personagens eles não têm desenvolvimento. A gente começa com uma Isadora, por exemplo, aqui extremamente traumatizada, e eles não trabalham um arco para esse trauma, pra gente ter um ápice do momento ali que ela consegue de fato ter uma relação com o Didac. Eles poderiam, por exemplo, ter até construído nisso no entorno da relação de poder com a família, no momento que ela se sente poderosa de novo, é um momento que ela consegue se doar sexualmente ali, sabe? Porque afinal tiraram isso dela, tiraram o senso de controle, de poder. Você entende? Tem tantas formas que eles conseguiriam trabalhar de uma forma tão mais bela, de uma forma tão mais consistente e coesa, e isso também acontece no arco da Sarah. Era um arco que eu tava super curiosa, e aí eles fazem a personagem destruir a imagem de uma outra mulher, porque afinal de contas ela tava associada a isso. Ela acaba saindo como errada da história, porque assim, de fato o Raul, ele é um abusivo, escroto, mas o que ela fez também é absurdo. Tá certo que eles constroem essas questões na personagem também, como por exemplo, quando vaza o vídeo ali da Chloe, né? Na verdade, que a Chloe vaza o próprio vídeo, ela não tem esse limite da sororidade, né? Quando a Sônia fala, não vê não, ela fala assim, não, eu vou ver sim, sabe? Até isso eles poderiam ter construído um pouco mais na personagem, dela ter o entendimento que a Chloe queria sim ser amiga dela, e ela ter dado 2 passos pra trás, ainda mais quando a Chloe deu esse voto de confiança nela, sabe? E no final, né, acaba que ele mostra suas verdadeiras cores ali, também acaba batendo na própria Chloe, mas até esse arco, essa construção, assim, eu senti que foi muito abrupto, principalmente pela personalidade que eles tinham construído da Chloe. Tá certo, eles mostram que ele vem num momento que ela tá frágil, que inclusive é isso que os abusadores fazem, né? Eles se aproveitam de momentos que aquela mulher, ela tá fragilizada e tudo mais, mas a forma que ela foi perdendo as características também, não acho que foi um negócio muito bem construído. Eu acho que eles poderiam ter até vilanizado um pouco mais ele, pra não ter aquele momento de quase passada de pano, né? Porque tem coisas que ele fala da Sarah que você concorda também, só que isso não exime o que ele fez, pelo amor de Deus. E aí a Sarah, ela precisa resgatar, mostrar que ele de fato é um abusivo ali. Eu achei até bizarro, porque tem uma cena que ele fala assim, você quer terminar? Então vamos terminar, vamos lá, e sei lá o quê. E ela, tipo, poderia
ter saído ali, mas tá certo. Depois eles até constroem falando que ela sentia que ela podia apanhar, né, em qualquer momento. Aí ela faz as aulas e até a cena dela retrucando ali, eu achei ela tão fraca essa cena, sabe? Poderia ter criado um perigo talvez maior ali. Sei lá, eu senti que essa temporada a montagem ela tava tão ruim que ela criava até uma ambiência ruim para os próprios atores, mesmo eles sendo bons, sabe? Tem atores aí incríveis. Então, assim, foi uma temporada que foi muito difícil para eu terminar, mas, que nem eu tinha falado lá no início, ela termina bem, e aí ela dá um senso que foi uma temporada boa, porque, por exemplo, o arco da Chloe você passa a ter uma empatia, tem uma construção até que maneirinha ali pra ela, né? Eu achei bastante interessante esse final, eu acho que a rivalidade entre as famílias começou a ganhar corpo, principalmente quando o pai quis começar a envolver a Isadora, e envolver de uma forma que ela também se tornasse criminosa e ela passar a questionar de dentro, sabe? Mas ao mesmo tempo eu senti que em alguns momentos eles perderam oportunidades, por exemplo, quando o pai e a mãe estão conversando sobre a Isadora se tornar a dona, mostra ela ouvindo. Eu achei que ela ia estar muito mais esperta de início, e no final ela sofreu uma lavagenzinha cerebral, mas gostei do envolvimento dela com a polícia. Eu gostei algumas coisas bem pontuais do próprio Luiz, né, que era o investigador, o envolvimento dele e a teoria que eu tinha falado da Anitta, né, lá no meu vídeo sem spoilers. Eu achava que em algum momento ela também poderia ser tipo uma policial infiltrada, e em algum momento que a Sarah se sentisse aberta para falar ali com ela, né, ela descobrir que o Raul estava envolvido no atropelamento e aí desenvolver essa história. Então eu acho que o que ele te causou de frustração é que eu tava sempre esperando eles construírem esses aspectos abertos e não foi construído, e aí ficou uma meiuca extremamente confusa, e essa confusão espareceu ali no arco do Ivan, Omar, Joel, que eu tinha citado, e era um arco que inclusive, gente, eu falei aqui no meu vídeo sem spoilers, eu tava gostando, sabe? Eu achei que a vinda do Omar veio de uma forma orgânica ali, trazendo principalmente a questão do Samuel, porque foi algo que quando o ator saiu da série, ficou elas por elas da mesma forma que a Rebeca ali, né? Nunca teve um desfecho realmente. E aí, de novo, Elite mais uma vez não dando desfechos pra gente. Outra confusão que eu senti também foi no arco do Eric. Eu acho que é um arco que eles começam a desenvolver bem para os 2 últimos episódios ali. Só que eu achei que também foi muito confuso, que trouxe essa sensação, né, de que eles não sabem muito o que eles estão fazendo, que eles têm ideias boas, mas que eles não sabem como executar por pura ignorância no assunto. Então, eles não trazem exatamente um diagnóstico pro Eric. Eles falam muito da tatuagem do ponto e vírgula, o significado dela, né? E aí traz questões de ansiedade, depressão, mas o ator em si, a interpretação e as situações me passaram muito uma sensação de borderline, por exemplo. Ou até mesmo eles poderiam trazer bipolaridade, que é momentos muito felizes, momentos muito tristes, sabe? E eu senti que ficou meio jogado. Então, pra mim, eu acho que faltou muito zelo nas histórias. Eu senti que tiveram umas irresponsabilidades, mas gostei que mostrou as dificuldades que o Eric tinha com a família, os seus próprios pais terem abandonado dele, as dificuldades da doença. E quanto a Anitta, né, a Anitta, ela não retorna na 8ª temporada por questão de agenda. Eu acho que ela mandou muito bem aqui na interpretação. Eu tinha comentado até, eu achei só que a forma que ela abordou a Sarah, mas aí não tem nada a ver com a atriz, tem a ver com o roteiro, foi também meio bizarrinho, assim. Eu entendo que a Sarah tava numa posição ali que ela não conseguia essencialmente pedir ajuda, então precisava ser alguém entrando, mas a forma que foi isso não achei muito consistente também. Mas eu acho que a Anitta em si, ela mandou muito bem no papel que ela se propôs. Como eu tinha comentado, tava bem Anitta atriz ali, conseguiu distinguir, né? Anitta cantora, Anitta atriz, achei interessante como ela trabalhou a personagem dela. Então assim, quando eu penso no todo da temporada, o que eu penso? Os 3 primeiros episódios são okzinho, já demonstram alguns erros, já demonstra que, por exemplo, o atropelamento nem vai ser resolvido, acaba trazendo relação de personagens ali que tanto faz se eles estão na história e tinha espaço para desenvolvimento. O 4º episódio, para mim, foi péssimo a forma como eles quiseram trazer representatividade de uma forma, pra mim, extremamente errada. O 5º bizarro com a relação da Carmen e o Ivan ali. Mas depois, o 6º, 7º e 8º,
eles conseguem retomar de uma forma legalzinha, porque é aí que eles passam meio que de fato a trabalhar as questões da temporada. Então, a Chloe já ali muito afundada, né, e numa relação abusiva, num momento de fragilidade. O Eric, né, a gente tendo mais senso das dificuldades das relações dele, por causa da doença dele e as dificuldades dele lidar também com essa doença, as questões ali do Didac e da Isadora. É como se esses últimos episódios, dentro da problemática geral que tiveram, das confusões, eles começassem a condensar um pouco mais e trabalhar. E por isso que eu acho que essa 7ª temporada ela dá um senso que ela finaliza bem, mas não acho de longe que foi uma boa temporada, e eu não acho de longe que foi muito bem construído. É um negócio que chega ali no final, você só aceita, porque é o que tem e encerrou legal, você fica até feliz que o Raul foi de arrasta pra cima ou de arrasta pra baixo, não tô brincando, mas também não foi por ter pagado pelo que ele fez. A própria Carmen, né, no depoimento da polícia, ela acaba trazendo isso, porque ele era um abusivo, mas ele não morreu essencialmente de abuso, sabe? Ou ele não pagou porque ele foi abusivo, ele não pagou por causa do atropelamento, sabe? Enfim, como eu falei, foi muito custoso pra mim terminar os últimos episódios que faltavam pra mim. Elite já tinha alguns problemas que eu pontuei aqui, mas nessa temporada eu senti muito, e tiveram situações aí que me deixaram com desgosto muito grande com a série. E aí, né, no final eles até deixam menos pontas soltas pra essa temporada. Tem a questão do Delamar ter visto, né, que a Carmen estava envolvida. Honestamente, depois dessa 7ª temporada, sei lá se eles vão desenvolver isso, se a Carmen vai ser presa. Tem a questão também da Chloe, se ela vai falar, como que a Sarah vai reagir com a morte do Raul, porque a gente não sentiu isso. Teve a questão, né, do Ivan ter ido embora. Enfim, são coisas mais singelas que ficam em aberto, dando a entender que uma 8ª temporada eles vão conseguir trabalhar talvez de forma mais consistente, porque não tem tanta coisa aberta assim pra eles trabalharem, né? Teve a mentira também da Isadora pra mãe, que ela falou que o pai foi preso e tudo mais por causa de uma escuta, mas não falou que ela que tava com a escuta, né? Tem também a relação da família do Didac, se eles vão reagir de alguma forma. São coisas bem pontuais que você consegue resolver, sei lá, em 2 episódios e trazer uma nova história, se eles quiserem desenvolver. Eu sei que algumas pessoas gostaram dessa 7ª temporada, gostaria de ouvir muito vocês, do porquê que vocês gostaram, porque pra mim foi uma salada de fruta inconsistente. Eu saí com desgosto dessa 7ª temporada de Elite. Mas é isso, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se vocês concordam com esses pontos, se vocês discordam muito, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!